Sabe quando a gente chega no açougue ou olha o cardápio de uma churrascaria e fica um pouco perdido com os nomes das carnes? Pois é, hoje a gente vai desvendar de vez esse mistério dos cortes de boi no Brasil. É um guia rápido para não ter mais dúvida na hora de pedir a sua carne preferida. Bom, a cena é bem familiar, né? A gente de um lado e um balcão de carne cheio de opções do outro. Ou aquele cardápio com nomes que parecem mudar a cada cidade que a gente visita. Esse é o famoso dilema da carne no Brasil. Vamos combinar, quem nunca se sentiu assim meio perdido tentando decifrar um menu de carnes? Pedir um corte em São Paulo pode ser uma experiência e pedir esse mesmíssimo corte em Salvador, uma experiência completamente diferente. E a razão para essa confusão toda, na verdade, é bem simples. Um único corte de carne pode ter muitos nomes diferentes dependendo da região. É a cultura e a tradição de cada lugar que mandam no nome que a peça vai ter. Então, vamos começar pelos mais famosos, os cortes nobres. E olha, nem eles escapam dessa variedade de nomes, viu? E aqui já tem uma curiosidade super legal. Por que contrafilé se chama assim? Simples. Na carcaça do boi, ele fica posicionado literalmente contra o filé mignon. A única coisa que separa os dois são as vértebras lombares. Uma lógica bem direta, não é? Por exemplo, o próprio contrafilé pode ser chamado de lombo ou filé de lombo. E a alcatra, aquela peça enorme de onde a gente tira a picanha e a maminha, às vezes é conhecida como alcatra grossa. A diversidade já começa a aparecer por aqui. Agora, se prepara, porque quando a gente entra na paleta e no coxão, aí a lista de nomes fica ainda maior e mais interessante. Olha só a família coxão. O coxão mole, aquele perfeito para bife, também é chamado de chã de dentro ou simplesmente polpa em algumas regiões. Já o vizinho dele, o coxão duro, ótimo para ensopados, pode ser chã de fora ou até mesmo posta vermelha. E não para por aí, não. O miolo da paleta tem apelidos como pá ou carne de sete. E o acém? O acém, um corte super popular para o dia a dia, pode ser encontrado como agulha ou até alcatrinha. É praticamente um idioma à parte. Certo. Agora vamos olhar para alguns cortes mais específicos. E vale a pena prestar atenção porque um deles guarda um segredinho culinário bem surpreendente. Olha só mais esses exemplos. O patinho, tão usado para carne moída e bifes, às vezes é chamada de bola. E o peixinho, um corte que vem da paleta, tem nomes como paulistinha ou tatuzinho da paleta. A criatividade na hora de batizar é incrível. E, finalmente, chegamos ao lagarto. Um corte de carne magro com uma lista de nomes que inclui tatu e paulista. É uma carne fantástica para fazer assado de panela ou para desfiar, mas o maior segredo dele vem agora. E aqui está a grande surpresa. O lagarto, quando é fatiado em lâminas bem fininhas, cru, se transforma no famoso carpaccio. Pois é, uma aplicação super sofisticada para um corte que muita gente só associa a pratos cozidos. Uma bela reviravolta, não é mesmo? Ufa, é muita informação, eu sei. Então, para facilitar a vida, vamos organizar tudo com um guia rápido para ninguém mais esquecer os nomes mais importantes. Então vamos lá, para a colinha do açougue, se pedir contrafilé, pode perguntar por lombo. Coxão mole é o mesmo que chã de dentro. Acém é frequentemente chamado de agulha. E o lagarto? Pode ser tatu ou paulista. Anotado? Assim fica mais fácil. No fim das contas, essa diversidade toda de nomes é só mais uma parte do que torna a cultura da carne no Brasil tão rica e especial. Os nomes podem mudar de estado para estado, mas o sabor autêntico e a paixão por uma boa carne, isso continua o mesmo em todo lugar. E fica aquela reflexão, né? Se apenas nos cortes de carne a gente já encontra tanta variedade e tantos segredos, imagina só o que mais a imensa e maravilhosa culinária brasileira tem escondido por aí.